Olá, graça e paz a você que está assistindo esse vídeo. Graças ao nosso bom Deus, chegamos ao estudo 6, Sinais da Volta de Cristo. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós queremos suplicar pela Tua misericórdia e Teu infinito amor, que o Espírito Santo nos dê poder para entender e aceitar a mensagem revelada através de Tua palavra, e que possamos também aceitar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Oramos em nome de Jesus. Amém. Estando com os discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus ouviu deles a seguinte pergunta: Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? O mestre então enumerou vários sinais indicadores do seu retorno à terra. Alguns dos sinais apresentados tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviram como maquete dos acontecimentos do fim. Outros sinais, porém, estão se cumprindo agora, nos nossos dias. Quais são esses sinais? Que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Jesus Cristo? Vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, o verso 6 e 7 e também o verso 10, que diz assim: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Verso 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Vamos ler também o livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, o verso 1, 2, 3 e 4, que diz assim: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Os sinais que seriam vistos seriam guerras, rumores de guerras, fome, nação contra nação e o amor para com o próximo esfriando. Que três grandes sinais no mundo natural indicam a proximidade da volta de Jesus Cristo. Vamos ler o livro de Mateus, capítulo 24, o verso 7 e o verso 29, que diz assim: Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Verso 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Os três grandes sinais são terremotos em vários lugares, escurecimento do Sol e da Lua, que já aconteceu no ano de 1780, e também queda de meteoros, que já aconteceu no ano de 1833. Os sinais que destroem pessoas, fauna e flora indicam que Satanás está agindo apressadamente, pois pouco tempo lhe resta. Ao longo do tempo, a intensidade e frequência dos sinais aumentam e se reflete nas doenças incuráveis, na extinção de várias espécies da fauna e da flora, nos desastres naturais e também na desestruturação moral da sociedade. Que sinais seriam vistos no mundo religioso antes da volta de Cristo? Vamos ler o livro de Mateus, capítulo 24, o verso 4, 5, 11 e 24, que diz assim: E ele lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. A Bíblia declara que haverá falsos cristos e falsos profetas, enganando, se possível, os eleitos para a salvação. E o engano será baseado em sinais e prodígios. Qual é a motivação dos falsos profetas ao pregarem a Bíblia? Vamos ler o livro de 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 ao 3, que diz assim: Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetindo a destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade.
Também movidos por avareza, farão comércios de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. O motivo pelo qual os falsos profetas pregam a Bíblia não é amor a Deus e muito menos amor ao próximo, e sim simplesmente pela avareza. O que atrai pessoas a esses falsos líderes? Vamos ler o que diz Mateus capítulo 7, o verso 21 ao 23. Diz assim: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amizade, doutrina sem base bíblica, sinais, prodígios e curas são alguns dos motivos pelos quais as pessoas são atraídas a esses falsos líderes. No sermão escatológico, Jesus enfatizou que o engano seria o instrumento mais poderoso do inimigo nesses dias finais. Se possível, ele enganaria os próprios escolhidos. Todo aquele que em sua sinceridade busca a Deus não será deixado em trevas em relação ao caminho que deve seguir. Além desses, que importante sinal foi mencionado por Cristo? Vamos ler o livro de Mateus, capítulo 24, o verso 14, que diz assim: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O importante sinal que foi mencionado por Cristo é a pregação do evangelho verdadeiro a todo o mundo. Mateus 24,14 apresenta a pregação do evangelho em todo o mundo. Esse não é um evangelho barato, baseado na tradição e nos ensinos humanos, mas é o evangelho eterno que foi atacado pelo inimigo de Deus ao longo da história. No livro de Gálatas, capítulo 1, verso 6, Paulo fala de outro evangelho que está sendo pregado. O que devo fazer para não ser enganado? Vamos ler o livro de 1 João, capítulo 4, verso 1, que diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai o espírito se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Para não ser enganado, eu devo provar se o ensino está de acordo com a palavra de Deus. Todo cristão tem a responsabilidade de comparar o ensino religioso popular com as escrituras sagradas. Isso não é uma opção, é um imperativo. Precisamos agir como os bereanos, que recebiam a mensagem do Evangelho com grande avidez e examinavam as Escrituras para confirmar o ensino bíblico. Tudo o que ouvimos de Deus e sobre o futuro deve ser comparado com as informações que a Bíblia nos dá. Porque Deus manda provar o ensino dos profetas. Vamos ver o que a Bíblia nos diz no livro de Mateus, capítulo 7, verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Vamos ler também 2 Pedro, capítulo 3, verso 16, que diz assim: Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costumam fazer em todas as suas epístolas, aqui se fala de Paulo, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Devemos provar o ensino dos profetas, porque o engano às vezes parece verdade, e também para comprovar se o que está sendo ensinado está de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia, e também porque a Bíblia não é fácil de se entender. Para não sermos enganados diante de tantas religiões e denominações, a Bíblia nos orienta a confirmar se os ensinos provêm de Deus ou não. Ou seja, devemos comparar a doutrina bíblica com os ensinos que recebemos. Como saber se uma doutrina é verdadeira? Vamos ler João 7, verso 17, que diz assim: Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. A doutrina tem que ter base bíblica. Não importa se são poucos versos, se é um livro ou se é toda a Bíblia, mas ela tem que prover da palavra de Deus. Uma doutrina bíblica verdadeira é permanente e absoluta, ou seja, é válida para todas as épocas e se aplica em todas as culturas. E também está baseada na totalidade das Escrituras. Isto é, toda a Bíblia deve ser examinada. Se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? Vamos ler 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, que diz assim:
Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Jesus está sendo misericordioso para que você não se perca. Deus aparentemente demora porque tem um propósito com isso: salvar o maior número de pessoas. Qual atitude devemos ter no tempo do fim? Vamos ler o livro de Lucas, capítulo 21, verso 28, que diz assim: Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Também vamos ler o livro de Mateus, capítulo 6, o verso 33, que diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Primeira coisa que devemos fazer é buscar a Deus em primeiro lugar. E a segunda coisa é erguer a cabeça, pois a nossa redenção se aproxima. Que Deus abençoe você.